Pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um vídeo a respeito da reforma trabalhista, onde vamos abordar na aula de hoje da necessidade da liquidação dos pedidos. A reforma trabalhista trouxe algumas alterações em relação a esse tema, que tem um grande impacto na parte processual e na parte da prática da advocacia, tá bom? Então, a aula de hoje é de suma importância para que você possa elaborar sua petição inicial. Antes da reforma trabalhista, só havia a obrigação da liquidação dos pedidos quando nós distribuímos uma ação sobre o rito sumaríssimo, tendo em vista que o artigo 852B, inciso 1º da nossa CLT, trazia essa determinação. Se não, vejamos. Dizia o seguinte: nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, inciso 1º, o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente. Então, antes da reforma trabalhista, já havia essa obrigação de liquidação em relação às ações trabalhistas que corriam sobre o rito sumaríssimo. A modificação é que, antes da reforma, essa obrigação de liquidação não atingia as ações que eram distribuídas sob o rito ordinário. Então, não havia para o advogado a obrigação de liquidar, que esse pedido fosse certo e determinado, que fosse obrigado a liquidar esse valor desse pedido contido na sua reclamação trabalhista. A reforma veio trazer essa imposição a também as ações que são protocoladas ou as ações que correm sobre o rito ordinário. O rito ordinário ela é tratada na nossa CLT no artigo 840, que em relação ao seu caput não houve modificação, que diz o seguinte: a reclamação poderá ser escrita ou verbal. O parágrafo 1º, que foi modificado, a redação antes da reforma trabalhista, dizia o seguinte: sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do presidente da junta ou do juiz de direito a quem for dirigida, a qualificação do reclamante e do reclamado, uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, a data e a assinatura do reclamante ou do seu representante. A reforma trabalhista alterou esse parágrafo 1º, que passou a conter agora a seguinte redação: sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, ele trocou onde tinha do reclamante e do reclamado por das partes, a breve exposição dos fatos que resultem o dissídio, o pedido, e a grande modificação vem agora, que passou a dizer o seguinte: que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou do seu representante. Então, aquela obrigação que só era prevista no rito sumaríssimo, que era da liquidação dos pedidos, passou a ser prevista, passou a ser obrigatória para todos os ritos, então inclusive para o rito ordinário. Então, no momento da distribuição da ação, nos meus pedidos de elaboração da peça, eu tenho que liquidar os meus pedidos. O pedido tem que ser certo, determinado e com indicação do seu valor. No mesmo artigo, o parágrafo 2º não houve grandes modificações, mas foi inserido o parágrafo 3º, que diz o seguinte: os pedidos que não atendam ao disposto no parágrafo 1º deste artigo serão julgados extintos sem resolução de mérito. Ou seja, antes da reforma trabalhista, a maioria dos advogados preferiam distribuir as ações sob o rito ordinário, tendo em vista que não havia a obrigação, não havia o encargo da liquidação dos pedidos. Você poderia fazer a ação com seus pedidos ilíquidos, sem precisar calcular. Só havia essa obrigação quando fosse distribuir a ação no rito sumaríssimo. Com a reforma trabalhista, agora essa obrigação da liquidação dos pedidos ocorre para todos os ritos, tanto o ordinário como o rito sumaríssimo. Ou seja, todas as ações agora terão um valor certo, tendo em vista que não terão mais valores arbitrários ou valores a liquidar. No momento da reclamação trabalhista, você já vai ter que informar o valor de cada pedido que você está solicitando perante a justiça e, afinal, o valor da causa vai ter que ser a soma desses pedidos. Então, a grande modificação trazida para a reforma trabalhista, que gera um grande impacto na prática processual, é essa,
que agora, para os advogados, independente do rito que for distribuir a reclamação trabalhista, deverá o seu pedido ser certo e determinado e deverá calcular o seu valor e expressar na sua reclamação trabalhista aquele valor em relação àquele pedido que você está solicitando. Então, em relação a esse tema, essa é a principal modificação. Antes da reforma, liquidação só através do rito sumaríssimo. Após a reforma trabalhista, há necessidade da liquidação tanto para o rito ordinário como para o rito sumaríssimo. Então, essa é o tema da aula de hoje. Então, você que tem interesse em acompanhar os demais vídeos, não se esqueça de deixar a sua like, de se inscrever no canal, deixar sua dúvida, sua sugestão para temas, para que nós possamos, no menor espaço de tempo possível, cumprir todo o panorama e todas as principais alterações ocorridas com a reforma trabalhista. Então, eu espero você no próximo vídeo.